Nós percebemos, à medida que o paciente vai retornando no acompanhamento pós-operatório da bariátrica, uma nítida mudança relatada no paladar que alguns pacientes acabam sentindo durante esse processo de adaptação. Isso ocorre por quê? Primeiramente, nós temos que imaginar que o hábito alimentar de muitos pacientes no período anterior à cirurgia é um hábito muito desregrado. Então, o paciente ele tem às vezes algum abuso de alimentos muito gordurosos, alimentos muito adocicados. Então, são alimentos que, a partir do momento que o paciente opera e passa por uma fase de dieta, é como se ele passasse por um processo inicial de uma desintoxicação, em relação aos alimentos anteriores. Então, quando ele retorna com a alimentação, nitidamente o paciente percebe que alguns alimentos que antes ele gostava muito, ele não consegue mais consumir, seja pelo gosto, seja pelo cheiro. Claro, às vezes tem relação até pela tentativa de consumir para ter algum desconforto, que indiretamente acaba fazendo com que o paciente abandone o consumo desse alimento. Então nós percebemos muito que alguns pacientes, por exemplo, reclamam da dificuldade de consumir arroz. Isso na realidade é bem frequente. E não se tem uma explicação lógica, às vezes, mesmo um arroz que seja um arroz mais papa, um arroz mais úmido, o paciente ele tem uma certa dificuldade. Isso vai melhorando com o passar do tempo. Pacientes que gostavam muito de consumo de doce, eles não têm tanta vontade de consumir doce. Isso a gente percebe, principalmente no período aí do primeiro ano do pós-operatório. Às vezes ele até gosta, mas tenta e ele, se fez o bypass, pode ter o dumping, que é uma sensação de mal-estar com o consumo de doces, carboidratos e gorduras em excesso. Então, naturalmente, o paciente acaba, mesmo sem perceber, ele acaba diminuindo o consumo, até mesmo abandonando. Um alimento também que muito frequentemente é citado como um alimento de difícil digestão são os alimentos fibrosos e a carne vermelha. Então, é importante nós entendermos que a carne vermelha é uma fonte única de vitamina B12. Então, o paciente que já consome carne vermelha, ele tem que, no pós-operatório, insistir nesse consumo. Nem que seja, então, uma carne desfiada, mais amolecida, carne que seja, então, moída. Mesmo que coma numa quantidade pequena, ele não deve desistir dessa proteína. O frango também, quando muito seco, desfiado, pode trazer algum grau. Mas como eu disse, com o passar do tempo, à medida em que o estômago vai ganhando elasticidade, vão se passando o tempo, normalmente o paciente consegue, então, voltar ao consumo, principalmente se ele gosta do alimento, mas ele tem mais uma dificuldade por sensação de peso, por sensação, então, de uma relativa restrição. Muitos pacientes que consomem alimento gorduroso, por exemplo, pós-bypass ou até mesmo pós-sleeve, podem queixar de formação de gases, eles notam que pesam um pouco mais, eles passam a ter náusea, eventualmente com o cheiro de alimentos muito gordurosos, mesmo num período precoce da cirurgia. E aí nós podemos também citar que existem alguns efeitos hormonais da cirurgia, principalmente no bypass, que produz um hormônio chamado GLP-1, que às vezes traz uma sensação de náusea com cheiro, até odor de perfume, de produto de limpeza, mas esse efeito é um efeito também transitório. Então não existe uma regra. Muitos pacientes então não sentem mudança nenhuma em relação aos alimentos, outros acabam enjoando, seja no período da dieta líquida, liquidificada, pela frequência com que consumiram um determinado alimento, seja porque realmente o alimento já não se torna tão palatável, tão agradável ao seu gosto. E claro, nós gostaríamos que sempre acontecesse isso com os alimentos mais ricos em carboidrato e nós preservássemos nosso consumo de proteínas e de fibras que trariam uma qualidade e uma saúde melhor a esse paciente, mas nem sempre é assim. Então, qual que é a orientação que eu vou deixar para vocês? É importante vocês, quando forem retornar no segmento pós-operatório, tenham essa ideia, anotem, tragam realmente por escrito quais são as dificuldades alimentares que você tem, principalmente para nutricionista. Que por vezes, o simples fato de você mudar a forma da confecção do alimento, do processamento, você vai conseguir retomar esse consumo do alimento que você antes gostava. Claro que os alimentos muito calóricos, muito gordurosos, que podem trazer algum risco de recuperação do peso, esses sim
sempre que possível, devem ser evitados.